Então, beleza. Bom, primeira coisa, eu queria te agradecer de verdade por ter aceitado esse bate-papo com a gente aqui. Talvez do assunto mais nobre e bacana de que a gente se envolve até na Norsul, né? Acho que todo mundo que está de alguma forma se envolvendo com as ações de impacto social tem isso como uma... Agradecem a Norsul por viabilizar isso, né? E a gente precisa potencializar isso. Eu queria que você começasse falando um pouquinho de você, né? Da tua história com projetos de impacto social e também especificamente um pouquinho da Eclos, que é a nossa super parceira aí nesse nosso pilar de impacto social. Tá bom. Bom, eu venho do mercado corporativo, né, como vocês, trabalhei em grandes empresas. Eu trabalhei 14 anos na Microsoft, depois eu trabalhei 5 anos trabalhei 14 anos na HP, depois 5 anos na Microsoft. Era responsável pelas vendas indiretas da Microsoft aqui no Brasil. E durante toda a minha vida, durante muitos anos, eu fazia trabalho voluntário. Todo sábado de manhã eu ia para uma comunidade, morei 14 anos em São Paulo, então eu fazia esse trabalho numa comunidade em São Paulo. E eu fui percebendo que o que eu podia fazer com o trabalho social que eu já fazia, assim, só pelo sábado de manhã, não era suficiente para mudar uma realidade social que tem no Brasil. Só para você ter uma ideia, eu trabalhava com crianças, mas as mães dessas crianças também faziam atividades com a gente. E teve uma vez que uma mãe que abria a escola para nos receber, para que a gente pudesse, quando chegar, já estar ali com tudo mais ou menos organizado, ela não foi. E aí eu fui até a casa dessa mãe, com as crianças na comunidade, a mãe não estava lá, Maria, o nome dela. E aí a vizinha falou assim, não, ela se mudou daqui e agora está morando num barraco que fica mais dentro da comunidade. E aí eu geralmente, assim, eu ficava no entorno da comunidade, que as casas são de alvenaria, tem uma infraestrutura um pouco melhor. E aí, de repente, eu entrei na favela e me vi em casas de madeira, assim, numa situação sem água, sem nenhum tipo de saneamento. E bati na casa da Maria, que ela estava morando, ela abriu a porta, ela tinha sofrido violência familiar. E aí ela estava, assim, realmente toda machucada, com as duas criancinhas pequenas agarradinhas, assim, na perna. E ela, quando ela abriu a porta, ela me viu, ela virou para mim e falou assim, Andréia, desculpa que eu não pude ir hoje no projeto. E aí, quando eu olhei para a Maria e eu vi como é que ela estava, aquilo para mim foi assim, nossa, e eu acho que eu estou fazendo tanta coisa aqui, e eu não percebi que essa mulher podia estar sofrendo isso durante muito tempo, e não falava, e estava sempre ali no projeto. E aí eu fiquei me questionando, eu falei assim, isso que eu estou fazendo não é suficiente. Né? Teve uma outra situação, eu ainda estava na época da faculdade, fazendo um trabalho social aqui em Friburgo, eu tinha passado as férias da faculdade e do trabalho, que nessa época eu já trabalhava, fui fazer esse trabalho em Friburgo e estava de carro, então as crianças nunca tinham andado de carro, aí eu botei todo mundo dentro do carro, dei uma volta e tal, eu só sei que no dia seguinte chegou uma senhora lá e falou assim, ô André, a mãe do Fabiano, nunca mais esqueci o nome dele, a mãe do Fabiano está querendo falar com você, está te chamando lá na casa dele. Daí eu falei, tá bom, aí devia ter meus 20 e poucos anos, chamei a coordenadora do projeto para ir comigo. Quando eu cheguei na casa do Fabiano, estava praticamente a família toda, mãe, pai, avô, tia e o Fabiano. E aí a mãe do Fabiano virou para mim e falou assim, André, a gente passou a noite inteira aqui decidindo e o Fabiano falou para a gente que você queria levá-lo para morar com você e a gente aceita isso. A gente vai abrir mão de ficar aqui com o Fabiano para ele ir morar com você. Eu falei, aquele susto, né? Porque eu não tinha falado isso para o menino, tinha 20 e poucos anos, não tinha imaginado ir para um projeto social e sair de lá com um filho, né? E aí foi toda uma situação para você mostrar para aquela família que o mais importante do que o Fabiano ter uma condição financeira melhor seria ele estar perto da família, né? Então, no final
deu tudo certo, a família entendeu isso, mas aquilo para mim foi muito marcante, de você ter uma mãe disposta a abrir mão do seu filho em busca de umas condições melhores para ele. Então, assim, são só dois exemplos de muitos outros que foram acontecendo durante esse período em que eu era voluntária. E aí, durante essa época, a organização que eu era voluntária em São Paulo me pediu para não ir para o projeto social, mas para ir para dentro da gestão da organização, para dar uma ajuda, porque eles estavam um pouco perdidos em como fazer, estava aumentando muito o projeto e tal. E aí, quando eu cheguei, eu olhei para a organização e falei assim, caramba, tem um movimento financeiro relativo aqui, impacta um volume significativo de pessoas, mas a estrutura organizacional, a gestão, os processos são muito ruins. E aí eu fiquei imaginando se as outras organizações também passavam por aquele processo, né? E aí eu li um livro chamado Sair da Microsoft para Mudar o Mundo. Eu estava no aeroporto e, de repente, eu vi aquele livro ali, peguei o livro, comecei a ler, li numa noite, e contava a história de um executivo da Microsoft que tinha se sensibilizado por questões na área da educação no Nepal e tinha resolvido sair da Microsoft para fundar uma organização sem fins lucrativos. E aí aquilo me deu uma luz. Eu falei assim, é isso, né? E o que eu sei fazer é gerir uma grande empresa. Então, como é que eu posso utilizar esse meu conhecimento para impactar mais a sociedade? E foi aí que surgiu a ideia de criar um Instituto Ethos em 2007. Né? Temos 13 anos de história. E aí eu fui para a Europa, fui conhecer novos modelos de organização, como é que a gente poderia fazer isso de uma forma inovadora, que de fato impactasse mais a sociedade. E aí de lá para cá a gente faz exatamente isso, a gente ajuda para que outras organizações, e de um tempo para cá a gente também trabalha com negócios de impacto social, que são negócios que o produto ou o serviço podem gerar impacto social, de forma que a gente ajuda tanto na estratégia quanto na inovação, em processos, na parte financeira, na parte de captação de recursos. Então, a gente vem, nesses 13 anos, ajudando esses projetos a se estruturarem. Então, assim, tenho certeza que eu tomei a decisão correta, embora na época todo mundo falasse assim, pirou, né? Está deixando um mercado corporativo, um salário muito bom, para se aventurar numa área social, ou não ganhar nada, ou ganhar muito pouco, e só com o objetivo de gerar impacto. Então, isso, para muitas pessoas, isso pareceu loucura, mas tenho certeza que foi a decisão mais certeira que eu fiz em toda a minha vida. Então, foi um pouco isso. Maravilhoso. Você falou aí várias vezes impacto social, impacto social. Para quem não está muito acostumado com essa terminologia, né, define para a gente o que você entende como impacto social. Tá. O que a gente tem que pensar, assim, a gente vive num país totalmente desigual, né? Então, a gente tem pouquíssimas pessoas que ganham muito mais do que a grande maioria da população brasileira, né? Só para a gente ter uma ideia, assim, em termos de números, né? Nós temos 30 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável. Então, isso dá para a gente ter uma noção, assim, do quanto que o impacto social é necessário, né? Para mim era uma coisa assim, a gente fez um trabalho há pouco tempo com o pessoal que trabalha com as comunidades ribeirinhas do Amazonas. Para mim, comunidade ribeirinha, rio, água, né? Coisa mais fácil do mundo. E não é, porque os rios, eles não é nem só uma questão de poluição, mas é uma questão de produto, de uma composição da água do rio que faz mal para a saúde. Então, você tem, de fato, pessoas que moram na beira do rio, mas que não têm água potável para fazer alimento, para beber.
Além disso, a gente tem mais de 13,5 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. O que isso quer dizer? Quer dizer que são pessoas que ganham R$ 145 por mês, de 0 a R$ 145 por mês para manter a sua família. Então, você imagina que as famílias dentro das comunidades, elas têm em torno de 4 a 5 pessoas. Então, você ganha R$ 145 para manter de 4 a 5 pessoas. É impossível, é impossível. Então, quando a gente se depara com essa realidade social, quando a gente fala que a gente quer gerar impacto social, é a gente ter atividades e iniciativas que vão minimizar essa diferença. Então, eu vou fazer com que essa pessoa receba uma capacitação para conseguir um emprego, para que ela saia de uma renda de 0 para pelo menos um salário mínimo, meio salário mínimo, que já é um valor significativo, ou se diante dessa pandemia, como a gente está, o que tipos de ações eu posso fazer para minimizar a realidade social que só se agrava, né? A cada dia que passa, a gente vê a realidade social das pessoas, de fato, se agravando. Então, o que a gente chama de impacto social é você desenvolver atividades para que essa desigualdade social seja minimizada e que a realidade social que essa família esteja passando possa ser, de fato, minimizada. Um dado que é super importante, que é o quanto é importante a gente conhecer a realidade social que a gente vive. Né? Às vezes a gente acha que só dar comida é suficiente, né? E aí, eu, conhecendo a realidade das comunidades, ninguém que dá a comida pensa em como que a pessoa vai cozinhar essa comida. Porque um bujão de gás dentro de uma comunidade, a gente acabou de fazer essa pesquisa, custa de 95 a 130 reais. Então, você dá o arroz e você dá o feijão. Ótimo. Mas ela não tem o gás. E aí, a gente conhecendo as comunidades daqui do Rio de Janeiro, e a gente está numa grande cidade, dentro da Rocinha, na parte mais alta, tem pessoas que cozinham a lenha. Eles catam madeira de demolição e tal, e tem um fogão de lenha, né, de madeira, na verdade, para poder fazer a comida para não pagar o bujão de gás. Não é para não pagar, porque não tem dinheiro para poder pagar bujão de gás. Então, a gente vive, né, quase que numa bolha. A gente que está falando aqui nessa live, as pessoas que estão assistindo, a gente, muitas vezes, a gente não conhece a realidade social de uma pessoa que está morando aqui na Rocinha, né, pertinho da gente, no Pavãozinho, quer dizer, em qualquer comunidade do Rio, ou mesmo quando a gente fala do entorno do Rio, na própria Baixada, a gente está agora fazendo uma ação social que a gente está entregando em Japeri, que é quase uma zona rural. Assim, se você vê, eu não fui lá para fazer as entregas, mas a gente está recebendo conteúdo, é zona rural. As casas são como se estivesse assim, no interiorzão do Brasil, e isso fica aqui do lado, em Japeri. Então, assim, o impacto social é isso, é a gente fazer essas ações para minimizar essa desigualdade social que é tão gritante nesse continente que a gente vive. Existe alguma estatística geral que você conseguisse trazer de qual é o impacto, quantas pessoas são impactadas por projetos sociais de forma geral no Brasil? Existe esse número? Existe um número meio que mágico que a gente fala, né? Que para cada projeto social consegue impactar diretamente 100 pessoas. Então, é óbvio que tem uns que vão impactar menos, tem outros que vão impactar mais, mas, em média, a gente tem essa métrica, né? Que seja criança ou adolescente, cada projeto social gera um impacto em cada 100 e, por sua vez, cada 100 impacta 5, indiretamente. Então, por exemplo, um projeto que a gente trabalhou junto com a Norsul no ano passado, que é Educar Mais, a fundadora desse projeto, que é a Carol, ela mora na comunidade de Anchieta,
ela é a primeira pessoa da família dela a fazer uma faculdade. Ela faz uma faculdade de letras, desculpa, de pedagogia. E ela é a primeira pessoa da família a ter conseguido chegar numa faculdade. E aí, quando ela se vê privilegiada por viver dentro de uma comunidade, mas ser a única da família que faz uma universidade, ela resolve montar um projeto social. Então, quando ela ensina uma criança a ler, a escrever, e ela desenvolve essa criança impacta mais sim. Então, é isso que a gente chama eu gosto da cena da pedra, quando a gente joga num lago, que faz um primeiro círculo, depois outro, depois outro. Então, exatamente essa ideia, né? Quando a gente joga uma primeira pedra, a gente não tem nem noção da quantidade de impacto que a gente está fazendo. Tem uma pergunta aqui do Roberto, não sei como é que vocês querem fazer para a gente ler as perguntas. Pode ir, se quiser, quer ir lá, deixa eu ler para você. Você acha que depois da gente passar por essa situação, as pessoas vão ter uma maior visibilidade, um olhar maior para pessoas carentes? Sim, isso é uma coisa assim que a gente tem percebido. Vou contar um pouco para vocês o que a gente tem feito nesse momento dessa pandemia que a gente está fazendo, e aí eu acho que eu respondo a pergunta do Roberto. A gente vem com esse programa de aceleração, né, ajudando as outras organizações há 13 anos fazendo isso. E aí, quando chegou no dia 14 de março, estava bem no iniciozinho do isolamento social, me colocaram num grupo de WhatsApp e aí as pessoas começaram a falar assim, precisamos ajudar os hospitais, vai faltar hospital e não sei o quê, e de repente foi entrando um monte de gente, de repente tinham 245 pessoas no grupo, se criou um segundo grupo, e eu falei assim, mas ninguém está falando das comunidades, tem que ser feito alguma coisa para as comunidades. E aí eu liguei para 2 outras organizações que já são parceiras nossas aqui, que é o Instituto FII e o Banco da Providência, que faz a Feira da Providência, acho que todo mundo já deve ter ou ter ido ou ter ouvido falar. E aí, no dia 14 à noite, a gente se falou, eu falei assim, gente, vamos fazer uma campanha para fazer com que material de higiene e limpeza chegue nas comunidades. Essa foi a primeira preocupação nossa. Se a gente quer fazer com que as pessoas não se contaminem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar material de higiene e limpeza para essas pessoas. No dia seguinte, a gente botou um site no ar, que se chama Rio contra a Corona. Esse movimento ganhou uma proporção gigantesca. A gente já entregou mais de 1.300 toneladas de alimentos. Isso equivale, para o pessoal que gosta de futebol e que é flamenguista, equivale a 3 campos de futebol, 3 maracanãs. Então, se a gente botar essas cestas ali, 3 maracanãs equivalem a essa quantidade. E aí o que acontece? É sempre uma dificuldade você conseguir doação, sempre uma dificuldade. A gente conseguiu até agora captar 10 milhões para converter esses 10 milhões em material de higiene e limpeza em cesta básica. Então, um movimento que começou despretensioso para a gente tentar ajudar as organizações que estavam perto da gente, e a gente conseguiu já chegar a essa proporção. Então, respondendo ao Roberto, sim, as pessoas estão muito mais sensíveis e entendendo muito mais o quanto a gente tem de vulnerabilidade social, mas, por outro lado, quando a gente entregou a primeira cesta básica e o primeiro material de higiene e limpeza, a gente não estava atendendo uma pessoa que estava com fome por causa do coronavírus. A gente estava atendendo uma pessoa que já estava com fome, mas que estava invisibilizada. Eu não sei se vocês viram um desses ministros aí falando que eles descobriram que tinham, sei lá, um volume enorme, não me lembro se eram 40 mil pessoas, que eles nem sabiam que não tinham cadastro nenhum, que não tinham conta em banco nenhuma, que estavam totalmente invisibilizados. Então, essas pessoas, elas existem. Só que a gente acaba não tomando conhecimento dessa realidade. Então, eu acho que, sim, a sociedade está muito mais sensível, porque a gente está diante de uma doença que, embora na comunidade ela acha que seja doença de rico,
Então, ela acha que ela não vai pegar. E isso é interessante a gente pensar, porque como é que a doença chega no Brasil? Através das pessoas que estavam viajando. Então, quando uma pessoa de comunidade vê, fulaninho estava doente porque acabou de chegar da Itália, o outro está doente porque acabou de chegar não sei o quê. Então, é uma doença de quem pode viajar. Eu não posso viajar, não me atinge. Então, essa questão social está mais visível, as pessoas estão mais sensíveis, mas as pessoas também fizeram um grande boom de doação e agora elas acham que já foi suficiente. Então, o nosso volume de doação, ele caiu muito. E a gente ainda tem muito tempo ainda que vai passar por esse processo de isolamento social e acho que a situação das pessoas vai cada vez se agravar mais. Então, sim, tem uma sensibilização. Eu acho que isso vai ficar marcado para sempre na vida de todo mundo. Então, isso vai ajudar muito a dar visibilidade para esses invisíveis. Mas eu acho que, como sociedade, a gente tem que continuar se sensibilizando por esse cenário de desigualdade social que a gente vive. Eu vou te fazer uma pergunta difícil. Pode fazer, porque, se eu não souber responder. A gente está numa fase de empatia por uma situação, por uma dificuldade compartilhada, né? Talvez seja um primeiro momento na humanidade onde todo mundo sabe exatamente o que pode acontecer com você e o que está acontecendo comigo está com você, eu estou em casa, você está em casa. As pessoas, de alguma forma, estão com medo da mesma coisa, né? Óbvio, alguns com medo de perder, mais perto de perder vida, mais perto de perder dinheiro, mais perto da solidão, mas, de qualquer forma, a gente está num contexto para isso, muito parecido. Quando isso se afastar, porque a pergunta dele é assim, a gente está mais sensível hoje, né? Eu também tinha até anotado isso para te perguntar. Também percebo que essa sensibilidade acontece em função dessa empatia, talvez aumentada pelo compartilhamento da mesma dor. Mas como fazer isso ser perene? Que é essa tua fala, né? Beleza, fizeram, mas acharam que já fizeram o suficiente. A gente talvez precise pensar em que estratégias, né? Como a gente faz para fazer com que essas pessoas de fato se aproximem desse problema que sempre existiu e talvez elas não tivessem se dado conta, né? Eu acho que isso só acontece quando a gente coloca, quando a pessoa que faz uma primeira doação, ela consegue ver a repercussão daquela doação, que aquela doação teve. Então, quando eu consigo de fato mostrar para ela que eu tinha aqui um caso muito concreto, um senhor que não me lembro agora que comunidade que ele mora, cego, que morava sozinho, não trabalhava e a comida chegava para ele como doação. Como as pessoas pararam de dentro da comunidade também de reduzir o seu próprio dinheiro, não estava chegando absolutamente nada para ele. E aí, quando você vê uma cesta básica que você está doando, está tirando do teu bolso, que custa, em média, R$ 83, e você está fazendo essa cesta alimentar um senhor cego de comunidade que estava totalmente sem ter o que comer, quando a gente pensa nisso, isso faz com que a gente se sensibilize para depois voltar a doar. Porque também se eu dou, porque alguém me pediu, um amigo me ligou, falou, doa aí. Aí você doa o que está sobrando. Porque é isso, a gente não doa o que falta. Assim, é difícil você ver uma pessoa que fala assim, eu ganho 1.000, então eu vou me apertar aqui para poder fazer uma ajuda. Não, você doa geralmente aquilo que está te sobrando. Então, quando você doa o que está te sobrando e você não vê resultado nenhum, você possivelmente não vai ficar sensibilizado para continuar fazendo. Agora, se você vê que aquilo que você doou, mesmo não gerando um impacto financeiro para você, mas que mudou a vida de uma pessoa, isso sim te move. Hoje a gente recebeu um depoimento de uma senhora que ela ganhou um álcool gel. E aí, minha mãe passando aqui, ó. Ela ganhou um vidro de álcool em gel. E aí ela fez a seguinte declaração: nossa, agora eu virei gente. Porque o que acontece? Ela começa a ver todo mundo falando que tem que usar álcool em gel. Tem que usar álcool em gel. Primeiro, não tem álcool em gel para vender dentro de uma comunidade, porque não é um produto fácil de você vender. Então, não tem. E é caro.
Então, quando ela se viu com isso, ela falou assim, nossa, agora eu posso dizer que eu sou gente. Então, quando você faz uma doação, e aí você consegue, de fato, perceber isso te gera um impacto, e aí sim eu acho que a coisa fica mais recorrente. Queria te perguntar também, assim, há ONGs com diversas atuações, né? Então, eu acredito que nesse momento algumas tenham sido aceleradas, né? As empresas, assim, talvez na ânsia de ajudar, seria muito mais difícil se já não houvesse ONGs estruturadas prontas para receber e trabalhar, vamos dizer assim, né? Então, assim, esse caminho a valorização das ONGs, eu acho que a gente está num momento de reconhecer que se elas não existissem, a gente estava lascado. Imagina a gente, como Norsul, realmente tentar fazer alguma coisa diretamente, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Do papel essencial das ONGs, da prontidão que já estavam para atender uma demanda essencial. E aí depois eu vou seguir com uma outra pergunta complementar a essa. Tá. Uma coisa que eu acho interessante nessa visão das ONGs, eu acho que todos nós aqui, se a gente pensar assim, você confia nas ONGs? Talvez se a gente fizesse uma pesquisa rápida aqui, a maioria das pessoas vão dizer que não. Eu estou trabalhando há 13 anos, onde nós já trabalhamos com mais de 600 organizações. Nenhuma das 600 organizações é desonesta. De todas que já passaram pela gente, eu posso te garantir que o que tem é desconhecimento. Então, eu já peguei organização aqui que estava pagando para um colaborador e pediu para o colaborador assinar um pedacinho de papel dizendo assim, recebi o valor tanto e tal, e assinei. E todos nós sabemos aqui que isso não tem valor jurídico, né? Eu não tenho um vínculo com ele para ele assinar aqui um contra-cheque, ou eu não tenho uma nota fiscal dele, que é um documento real. E ela estava achando que ela estava fazendo tudo certo. Ela realmente pagou para a pessoa que trabalhou para ela, só que ela tinha um pedaço de pão, papel de pão assinado, vamos dizer assim. Então, existe desconhecimento, que é o que a gente precisa fazer. Mas essa onda de que ONG é desonesta, a gente precisa romper isso, porque, mas 100% são honestas? Claro que não. Nem 100% das empresas são honestas e nem 100% das pessoas são honestas. Então, é claro que a gente vai ter sempre diversas situações. Mas essas pessoas que estão dentro das comunidades, fazendo as ações sociais, elas são as que, de fato, estão olhando para essas pessoas que a gente está hoje reconhecendo como invisíveis. Então, quando a gente começou essa nossa campanha do Rio contra a Corona, a primeira coisa que a gente pensou foi assim, tá, mas como que eu chego naquela família mais necessitada? Como é que eu identifico essa família mais necessitada? A forma de eu chegar nessa família foi através das ONGs. Então, agora nós temos 72 ONGs cadastradas, que são da nossa rede de confiança, da rede de confiança do Instituto FI, do Banco da Providência. Essas organizações estão dentro das comunidades que já fazem trabalhos comunitários e conhecem todo mundo, sabe exatamente que aquela família não está recebendo outra ajuda humanitária, que aquela outra sim está recebendo, então ela não precisa. Então, essa rede que já atua nas diversas causas de educação, saúde, meio ambiente e tal, essa rede é a rede que conhece quem precisa, que já ajuda quem precisa e que agora montou essa grande rede de voluntariado. Tem um comentário aqui, acho que é da Rejane, que está falando que as pessoas são muito egoístas. Ela tem toda a razão, porque e isso junta muito com aquilo que a gente estava falando, dessa questão de quando você se preocupa pelo outro, a gente vive num mundo muito egoísta, onde a gente quer ter. Só que o que a gente precisa pensar é se a gente realmente precisa ter tudo isso. Eu acho que agora é um momento que a gente tem refletido muito, muito sobre esse ponto. Não sei vocês, mas eu estou sem empregada, tenho uma casa para limpar, a gente abre o armário, você vê lá um monte de roupa, e você fala assim, caramba, né?
se eu tiver que ficar em casa mais um ano, eu não vou usar essas roupas. Eu tenho necessidade de ter toda essa roupa? Eu tenho necessidade de ter uma casa enorme? Eu vi uma live daqueles Chitãozinho Chororó. Não sei se foi o Chitãozinho ou se foi o Chororó. E estava falando lá que estava com 4 empregadas dentro de casa. Ele falou assim, a gente precisou ficar com as 4 porque a nossa casa é muito grande. Primeiro, assim, não vou julgar o Chitãozinho Chororó, mas por que ter uma casa tão grande? E por que deixar as empregadas longe das suas famílias nesse momento? Porque ele tem uma casa tão grande. Então, a gente precisa pensar se tudo que a gente tem de fato é necessário. E aí, quando a gente se coloca nessa posição, a gente está mais aberto para ver o próximo. E aí é que é onde a gente sai do nosso egoísmo de ter, que não satisfaz. Eu conheço muita gente rica, rica mesmo, muito dinheiro, que fica toda hora tentando fazer alguma outra coisa porque só o dinheiro, só em ter posses, não satisfaz. E não satisfaz. Então, a gente precisa, sim, abrir o nosso coração, porque quanto mais egoísta, menos feliz. E quanto mais a gente tiver o coração aberto para doar, mais feliz a gente vai ser. Então, acho que o comentário aí da Rejane é muito certeiro, né? Porque exatamente a gente tem que fazer essa mudança. E aí você tinha perguntado das ONGs, né? Hoje a gente está com 72 ONGs, tem 700 voluntários mobilizados para fazer essa distribuição nas casas das famílias mais necessitadas. E, de fato, se a gente não tivesse essas... No Brasil tem 490 mil ONGs. Se a gente não tivesse 490 mil ONGs, essa ajuda humanitária que é tão necessária nesse momento não chegaria para essas pessoas. Na primeira semana que a gente começou o movimento, o governo entrou em contato com a gente, o governo do estado do Rio. E aí eles viraram e falaram assim, a gente quer distribuir cesta básica, mas a gente não sabe como. Assim, bom, como assim, né? Não sabe como? Se você não sabe, você que deveria saber, né? E é isso, porque não há uma rede de articulação, né? A gente não quis ter um envolvimento político, porque a gente, de fato, não trabalha dessa forma, mas é isso, assim, quem está na ponta é que tem o conhecimento, que tem a possibilidade, de fato, de impactar, né? Então, isso que eu acho que é importante. Sem essas ONGs, não seria possível. Estão fazendo algumas perguntas aqui no Perguntas e Respostas. Vou ler para você, tá? Tem um comentário. Tá bom. O prazer de doar contamina, por isso temos que doar uma primeira vez para sentir esse prazer. Nós sabemos que a educação é um grande impactador social, assim como sabemos que crianças famintas não conseguem assimilar adequadamente os ensinamentos. Como você, com base na sua experiência, acha que a equação desse binômio fome-educação pode ser solucionada? Você sabe que tem uma história, acho que todo mundo deve conhecer a loja Reserva, né? Uma loja de roupa masculina, bem conhecida e tal. E o fundador da Reserva, o Rony, ele foi fazer uma viagem para o Nordeste e ele queria fazer uma doação, queria ajudar e ele queria investir na educação. E aí ele pegou um menino lá, de uma cidadezinha lá do Nordeste, e virou para o menino e falou assim, olha, vou te ajudar na educação, vamos construir uma escola aqui. E aí o menino virou para ele e falou assim, tio, mas você acha que alguém com fome consegue aprender? E ele ficou muito marcado com isso, e a ação social da Reserva é toda, ele converte parte das vendas em pratos de comida, porque ele ficou muito impressionado com isso. Né? A gente pegou uma família agora, e quando a cesta chegou na casa, a mãe virou e falou assim, graças a Deus, porque eu tenho dado água para o meu filho. E aí a pessoa que estava interagindo com ela falou assim, água, né? Ela falou assim, porque quando a gente está com muita fome e a gente bebe água, dá a sensação de que a gente comeu alguma coisa. Então, isso, pelo menos, eles ficam no tempinho achando que eles estão com a barriga cheia. E isso, assim, é muito triste, né? A gente vê uma mãe tendo que falar isso. Então, o que eu penso sem comida, de fato, você não tem como você educar. Agora, sem educação, a gente não vai fazer essa transformação social.
Então, a comida é a base. Vamos primeiro alimentar. Só que a gente também não pode ficar sem aula. Se a gente parar para pensar na situação que o Brasil está vivendo hoje, é uma situação que a tendência de, se a gente for ficar, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses, o tempo que for nessa pandemia, o Eleva, que é a maior escola, a escola mais cara do Rio de Janeiro, está tendo aula todos os dias online, com diversas plataformas, aplicativos de última geração, atendendo a esses alunos. A escola pública está sem nenhuma aula. É zero. Zero. Então, o que você está fazendo com isso? Você está fazendo com que a classe média alta se mantenha com aulas, aumentando a sua capacitação, enquanto você tem a classe média baixa sem aula. Então, cada vez mais você vai distanciando a realidade social. A gente sabe que mais de 50% das pessoas, das crianças, não tem nem computador, nem nenhum dispositivo que ela possa também assistir a aula. Então, não basta também a escola pública chegar e falar assim, vamos aqui botar Zoom para todos os professores, porque na ponta você não vai ter o dispositivo para aquela criança assistir a aula. Então, quanto mais a gente passa por essa situação, mais essa desigualdade vai crescendo, porque você está dando menos educação para a criança. Então, agora tem a polêmica do Enem. É uma polêmica mesmo, porque se você faz o Enem, você de fato beneficia para que você não perca um ano, como se esse ano não fosse acontecer de fato. Né? Então, quem fizer o Enem esse ano vai entrar na faculdade no ano que vem. Só que se você faz o Enem, quem você está aprovando no Enem? A classe média alta, que está tendo aula e está se preparando. Então, você pega todas as vagas das universidades, praticamente públicas, e você disponibiliza para quem tem mais acesso. Então, é um Enem desigual. Então, comida, em primeiro lugar, e em segundo lugar, educação. Acho que para haver uma transformação social, a gente precisa dessas duas coisas. Maravilha. Tem um monte de pergunta aqui. Bom, Vamos lá. Tem algum projeto que você conheça na região de Vitória? Ultimamente eu tenho andado afastado de projetos sociais, investindo mais em mim, na minha família, aquela visão do eu e meus filhos primeiro, os meus primeiro. Ouvindo você, fiquei com a consciência pesada. Aí uma pergunta... Então, de cabeça não, mas com certeza a gente tem. Teria que olhar, mas depois a gente pode olhar e colocar. Mas acho que isso é uma coisa importante. Né? A gente tem aquilo que a gente comentava logo no comecinho, mas acho que o pessoal ainda não tinha entrado. Existem muitas formas de você se sentir parte da nossa sociedade e minimizar os impactos sociais. Desde uma doação, de fato, e assim, a doação que a gente fala, a gente recebe doação de R$5. Da mesma forma que a maior doação de pessoa física que a gente recebeu foi de R$150 mil. Então, é impressionante você pensar que eu tenho uma pessoa física que pode tirar R$150 mil para fazer uma doação, ao mesmo tempo que eu tenho uma pessoa que pôde doar 5. Aquela que pôde doar 5, será que ela só tinha 5? Ou será que ela está nesse rol do egoísmo e falou assim, vou dar qualquer coisa aqui só para ou pararem de me perturbar ou para acalmar aqui a minha consciência? Possivelmente ela só tinha 5, né? Eu prefiro acreditar que ela só tinha 5. Mas eu não preciso só dar dinheiro. Eu não preciso só disponibilizar um tempo enorme. A nossa parceria com a Norsul é maravilhosa. Né? Acho que a Norsul é uma das empresas que a gente mais gosta de trabalhar, porque desde o começo a gente entendeu muito, acho que houve uma sintonia no porquê e no como a gente precisa ajudar as outras organizações a se desenvolverem para gerar um impacto social. Então, a gente tem um programa de voluntariado no ar, junto com a Norsul, de forma que os voluntários podem se inscrever e doar 1 hora do dia para participar de uma reunião, pode acompanhar a organização com a gente, e você já vai estar fazendo um impacto social gigante.
né? Eu citei a Carol do Educar Mais, né? Não sei o quanto todo mundo que está ouvindo a gente sabe, mas a Carol do Educar Mais passou pelo programa de aceleração no ano passado. Ela utilizava uma sede dentro da Associação de Moradores. A Associação de Moradores foi invadida pelo tráfico e ela teve que parar de fazer o atendimento com as crianças. A Norsul se sensibilizou pela história da Carol e aí a gente ia disponibilizar uma verba para ela. A Norsul conseguiu aumentar essa verba e hoje a Carol comprou uma casa dentro da comunidade, onde é a sede do projeto dela e onde hoje, que ela não está conseguindo atender as crianças dentro do projeto, está sendo utilizado para receber as doações das cestas básicas e do material de higiene e limpeza que está sendo distribuído para os alunos. Então, a Carol, ela passou por esse processo de mentoria, hoje ela está regularizada, ela consegue receber doações de empresas, porque ela passou por todo esse processo. Então, existem muitas formas da gente ser voluntário e eu acho que a ideia da Norsul de disponibilizar esse tempo de trabalho do funcionário para que ele possa fazer essa ação voluntária aproxima o desejo da pessoa que quer ajudar a, de fato, a necessidade da ponta das pessoas e das organizações que precisam. Então, vamos te passar um contato aí de Vitória, mas está super convidado de se engajar também no nosso programa aqui junto com a Norsul. Até para responder ao Ralph, a gente, nos pilares dos projetos que a gente está apoiando em tempo de pandemia, aí, tem ação local em Vitória, porque a gente tem atuação lá, e também tem voluntariado interno da Norsul. Então, fica aí, além do que a Andrea pode nos indicar aí de empresas e organizações locais, a gente tem também nosso projeto interno, que a gente está lançando agora. Tá? Tem duas perguntas. Desculpa, Aline, só para falar com o Ralph também. A gente pode te dar mais informações, mas também está disponível lá no nosso Play, cara. Lá tem também as informações, se você quiser dar uma olhadinha. Lá tem descrevendo todos os projetos e também como se inscrever neles. Tá? Tá aberto lá, para quem quiser ver. Tem duas perguntas polêmicas aqui, vou fazer as duas ao mesmo tempo. Uma em relação a dar ou não dinheiro no sinal, né? Que é essa dualidade do que eu faço, né? Não sei se eu estou fazendo bem ou mal. E a outra é sobre algum tipo de controle de natalidade. Se isso faz ou não faz sentido, qual é a tua opinião? Tá. A questão do sinal não daria. Por quê? Quando você dá um dinheiro no sinal, primeiro, geralmente existem empresas por trás das pessoas que estão no sinal. Então, são empresas que compram aquelas grandes quantidades de doces, fazem aqueles saquinhos, colam aqueles nomezinhos e colocam essas pessoas no sinal para vender para você e ficam com um percentual do dinheiro. Então, isso é uma coisa que muita gente não sabe que isso acontece, acho que a pessoa mesmo que está ali. Segundo, você não está ajudando para que a pessoa saia daquela situação. É a mesma coisa que a gente pensa, a ajuda que a gente está dando agora de cesta básica vai resolver alguma situação social de uma forma definitiva? Não. Eu estou apagando um incêndio, estou dando comida. Quando você dá um dinheiro num sinal, você está criando uma dependência daquela pessoa ficar no sinal, recebendo aquele dinheiro que vai fazer com que ela coma, ok, ou não, ou ela pode comprar droga, ela pode comprar bebida. Você não sabe que fim que ela vai dar. Agora, existe um monte de ONGs que precisam desse dinheiro para fazer o trabalho sério que eles fazem dentro da comunidade. Então, aquele R$1 que você dá no sinal, se você juntar o seu R$1 por dia, no mês você tem R$30. E eu posso te garantir que R$30 para a doação de uma organização que vai fazer uma capacitação, que vai educar uma criança ou vai capacitar um adulto para que ele consiga um emprego melhor, vai fazer uma super diferença. Então, não daria dinheiro em sinal. Eu acho que você não educa, você vicia e não educa. E a outra pergunta, qual era?
Não me lembro. Controle de natalidade. Se você acredita Tá, nisso. o controle da natalidade. Olha, isso já está escrito que a Europa, que as pessoas até, como muitos estudiosos dizem, né, até por uma questão egoísta, né, pegando o gancho do egoísmo aí, não querem ter muitos filhos, porque acham que você precisa, de fato, ter mais dinheiro para dar melhor qualidade de vida para os seus filhos. A gente vê uma Europa envelhecida e o problema social da Europa tende a se agravar cada vez mais, porque você tem menos pessoas em idade ativa, de trabalho ativo, para sustentar o volume de idosos que se tem. No Brasil, a gente está caminhando para esse cenário. Você tem, naturalmente, independente da questão social, menos pessoas nascendo e o problema social tende a se agravar porque você vai ter muito mais idosos do que pessoas em idade ativa para trabalho. Então, o controle da natalidade, ele não ajuda diretamente a questão social. O que ajuda a questão social é a informação. Porque o que a gente tem dentro da realidade das comunidades? Meninas com 13, 12 anos grávidas. Às vezes você tem meninas com 13, 14 anos que já têm 2 filhos. Então, isso faz o que com essa menina? Tira essa menina da escola. Então, uma vez que ela não vai para a escola, ela vai viver de subemprego ou ela vai viver de ajuda governamental, Bolsa Família. Isso quer dizer que ela, sem educação, como é que ela vai transmitir esse conteúdo para os seus filhos? Então, a informação, ela é necessária, mas o controle oficial de natalidade, ele, na minha visão, só acentua o problema social, principalmente no longo prazo. Agora, a informação para que essa menina consiga estudar, consiga fazer a sua faculdade, depois constituir a sua família, com quantos filhos ela quiser, isso não é um problema. Porque se ela conseguiu chegar na faculdade, ela vai ter um emprego, ela vai minimamente criar os seus 10, 15 filhos. Agora, o problema é que não tem informação e aí as meninas engravidam muito cedo, são mães solteiras, chefes de família, e aí isso agrava a questão social. Eu te perguntei lá atrás que, na verdade, fiz um comentário, né, que eu acreditava que algumas ONGs tinham sido aceleradas, mas talvez algumas ONGs tenham sido impedidas também, né? Quando a gente pensa, sei lá, em alguma atuação contra a violência doméstica, como é que essas ONGs com determinadas atuações, que hoje talvez sejam impedidas pelo distanciamento social, o que elas estão fazendo, né? Assim, elas estão buscando fazer de outra forma? O que você tem visto por aí? Eu gosto muito nesse momento da gente utilizar a palavra crise, e aí você tira o S e fica crise. Então, a gente, diante de uma situação de crise, a gente tem 2 opções: congelar ou criar. Se a gente congela, isso eu estou falando de ONGs e estou falando de uma forma geral, com as dificuldades que a gente tiver. Eu posso entrar num pânico e não fazer nada, ou eu posso criar uma alternativa para manter o meu trabalho ativo e continuar gerando impacto e ajuda social. Então, o que a gente vê? A gente vê organizações que se reinventaram e estão dando. A gente tem uma organização, você estava falando dos Doutores da Alegria, a gente está trabalhando agora com uma organização de palhaços que eram os Doutores da Alegria aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E aí os Doutores da Alegria acabou a atividade no Rio e eles mantiveram o grupo e eles atuam dentro dos hospitais. Então, como é que você vai atuar dentro dos hospitais numa situação de pandemia? Só que o que eles perceberam? Que as pessoas estão doentes em casa, porque as que moram sozinhas, que estão sofrendo pelo isolamento, que estão em depressão. Então, o que eles fizeram? Eles adaptaram a atividade deles, que era para dentro do hospital, para levar humor, que está vinculado à questão da saúde, online, para as pessoas que estão precisando. Então, você vê organizações adaptando a sua ajuda social de acordo com a necessidade, com o que ela tem disponível, que é o online. Então, você está criando novas situações. E tem algumas organizações que
estão totalmente sem recurso para qualquer coisa. Então, uma coisa que é essa questão da doação, né, que a gente está falando, as empresas, elas precisam se conscientizar que se a gente não tem uma sociedade civil forte, a gente sempre vai ter problemas sociais e políticos. Então, a gente precisa fortalecer a sociedade civil. A gente tem um grupo em Rio Bonito, que se chama Lona na Lua. É um grupo incrível de teatro e tal. Eles estavam com um financiador, estavam na reta final com a produção de um espetáculo. Rio Bonito não tem teatro. Essa lona que eles têm lá é o único teatro de Rio Bonito. E o financiador cortou o financiamento. Então, ele agora está com as crianças paradas em casa, podendo fazer ações online com as crianças, mas está sem recursos. Então, a gente vê parte se reinventando e com alguns financiadores sensíveis a readaptarem os seus financiamentos para continuarem atuando online e outros sem, de fato, dinheiro para conseguir atuar. Acho que o Roberto fez um outro comentário aqui, não sei se você consegue ver daí também. Tá comentando que a corrupção acaba sendo um grande ofensor aí, né? Com certeza. Em tudo. Tem um Com comentário certeza. aqui. O processo doença-saúde é muito complexo. O mundo capitalista estabelece uma hierarquia social e a posição de inferioridade que algumas crianças acabam ocupando de forma involuntária pode acabar produzindo sérios efeitos psicossociais. Com certeza. Acho que isso é de fato uma realidade, e uma realidade em todos os níveis, né? Porque você tem uma criança de comunidade que não tem a comida, ela não tem um desenvolvimento cognitivo com os nutrientes adequados, e isso gera uma questão para ela de aprendizado, de nível de aprendizado, mas você também tem uma criança rica que tem tudo, mas não tem a atenção dos pais, que tem um problema psíquico, porque isso ocasiona, você fica deprimido, você não tem o afeto necessário. Então, você tem essa questão da saúde, ela é muito séria em todos os níveis da sociedade. A gente vê famílias com alto poder aquisitivo que os filhos são criados por babás. Isso é muito sério. Então, você não pode terceirizar a criação de uma criança. Então, essa criança que está sendo criada por uma babá, primeiro, essa babá não tem o mesmo nível de instrução dos pais. Então, como é que você quer que o desenvolvimento dessa criança seja bom se quem está criando não tem o mesmo nível de educação do pai? Então, é um ciclo mesmo. Então, você transforma uma sociedade em uma sociedade doente. Não só pobre, mas pobre de espírito e doente, né? Então, isso é muito sério. Tem um outro comentário aqui. Eu gostaria que a Andréia orientasse para quem tem imposto devido se podem fazer doações para ONGs ao invés de devolver para a Receita. Isso é uma outra questão super importante, que assim, a gente vê países desenvolvidos, né, tipo os Estados Unidos, em que você tem toda uma política de incentivo fiscal para doação na pessoa física. No Brasil, a gente não tem isso. A única forma que a gente tem para fazer isso algumas organizações aprovam projetos na área cultural através da Lei de Incentivo à Cultura, e você aí consegue fazer doações para esses projetos. E tem uma outra lei que possibilita que você faça doação para organizações que trabalhem com crianças e adolescentes, mas infelizmente no Rio de Janeiro essa lei não funciona. A Defensoria Pública não tem um entendimento adequado dessa lei, como tem em outros estados, então a gente não consegue usar. Então, a doação na pessoa física, ela realmente precisa ser tirando do bolso de verdade. Raramente você vai conseguir um projeto que utilize a lei da pessoa física nesse cenário cultural, e no Rio de Janeiro a gente não consegue usar via o que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Então, isso dificulta bastante. É uma outra coisa que a sociedade civil precisa se mobilizar para a gente conseguir que os governantes incentivem a doação na pessoa física
pelo menos com um percentual, isso já vai estimular a criar essa cultura de doação que a gente não tem no Brasil. Mais uma perguntinha aqui, daqui a pouco a gente vai começar a encerrar, hein? Manda as perguntas finais. Tua visão, assim, você acredita que as empresas e os cidadãos, de alguma forma, vão ser impactados nesse assunto de forma perene? Você acha que vai ter uma mudança? Sim, eu acho que sim. Acho que quanto mais consciência a gente tem da necessidade do outro, mais a gente se sensibiliza. Eu acho que a gente, como cidadão, nós vamos começar a exigir mais das empresas que elas se posicionem na divisão dos seus lucros. A gente vê, se você pensar, as grandes fortunas do Brasil são de donos ou principais acionistas das empresas. Então, se as empresas dão tanto lucro, por que essas empresas não podem também dividir mais os seus próprios lucros? E aí, não de uma forma aleatória, mas com projetos sérios, com projetos que de fato estão gerando impacto. Então, eu acho que nós, consumidores, vamos exigir mais isso das empresas. Para mim, eu não sei se vocês viram um movimento de um ator que ele criou uma lista, que tem essa lista das 100 maiores fortunas. Ele criou uma lista, não me lembro agora me fugiu exatamente como é que mas das 100 maiores empresas de doação. Onde a ideia dele se você está doando e você não tem nenhum processo ambiental contra você, você pode entrar nessas 100 melhores empresas, né? Como se fosse isso, como se fosse criar um selo para isso. Então, eu acho que a gente tem que pensar no produto que eu estou comprando é de uma empresa que tem uma preocupação social de verdade. Então, se a gente, consumidor, levantar essa bandeira, a gente vai ter aí sim uma transformação social. Ela está preocupada com o meio ambiente? Ela está preocupada com as questões sociais? O quanto ela está preocupada? Eu não sei se vocês viram o movimento do Jornal Nacional, de que ele nunca cita empresa para nada. Até eu dei uma entrevista, logo que começou a pandemia, veio o RJTV aqui me filmar. Daí, eles colocaram que eu era empresária, eu só sou fundadora de uma ONG, não citaram o nome da ONG e não citaram os financiadores. Daí, eu escrevi para eles e falei assim, olha só, eu sou ONG, eu não sou empresária, vocês não divulgaram o meu nome, por que isso? E aí você vê uma mudança de pensamento do próprio Jornal Nacional, que agora está fazendo, ele chama, como é que é? Solidariedade, não, como é que é? Alguma coisa SA, acho que é Solidariedade SA, alguma coisa assim. E ele está dando visibilidade para as empresas que estão fazendo grandes doações no Brasil. Isso é muito importante, porque isso cria, primeiro, dá visibilidade para quem está fazendo bem e puxa uma corrente. Então, tem muita gente que fala assim, eu não gosto de contar que eu fiz doação. Conta sim, porque se você botar na sua rede social dizendo assim, olha, quero dizer que eu fiz doação para organização tal. E não estou falando isso para aparecer. Estou falando isso porque eu quero que vocês, meus amigos, façam a mesma coisa. Você vai criando essa rede de solidariedade, essa pedra caída no lago. Se você é o primeiro a fazer e você conta, outro vai fazer porque você fez. E aí a gente vai propagando essa onda do bem que é tão necessário, principalmente agora. E acaba ganhando uma chancela da tua credibilidade, né? O papo que a gente começou dizendo, assim, a Norsul fazendo um movimento dizendo a Norsul apoia tal projeto, né? A Norsul é parceira da Eplus, isso dá visibilidade, a credibilidade da Norsul é emprestada para a Eplus, vamos dizer assim, né? A gente de alguma forma ajuda. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente. E já que você falou que a gente vai entrar aí na reta final, queria agradecer a Norsul especialmente. Né? Eu falei que é uma das empresas que a gente tem um prazer enorme de trabalhar. Acho que em todas as nossas reuniões, né, quando a gente vai, eu sei que nem todos os funcionários da Norsul conseguem estar tão perto das interações que a gente faz no escritório daqui do Rio de Janeiro, porque trabalham embarcados, trabalham em outras cidades. Mas assim, primeiro parabenizar pela equipe que vocês têm, pela sensibilidade que vocês têm
Quando a gente interage com vocês, a gente percebe que o que vocês estão fazendo, de investindo na gente, para que a gente possa trabalhar com as organizações, a preocupação que vocês têm também de fazer com que o dinheiro chegue nas organizações para que elas possam se desenvolver, a gente percebe que isso não é uma coisa só pro forma, né? É porque vocês acreditam de verdade, individualmente, com cada uma dessas ações. E isso, para a gente, faz uma diferença enorme, né? Acho que quanto mais sensível, mais humana as empresas sejam, elas vão se preocupar com os seus funcionários e, consequentemente, com a sociedade. Então, eu queria realmente mostrar isso. Acho que é muito importante. A gente está no nosso 2º ano de trabalho com a Norsul e já sabemos que vamos entrar no 3º ano. Então, é uma satisfação enorme. E acho que cada vez mais a gente tem que conseguir, de fato, ampliar esse programa, envolver mais os funcionários. Vocês têm pessoas super capacitadas, com histórias de vida. Acho que foi o Cláudio, se eu não me engano, que na última reunião compartilhou a história dele. Então, assim, isso é muito importante para a gente unir forças. A transformação social, ela depende de empresas conscientes, funcionários conscientes, organizações conscientes para a gente fazer essa transformação. Então, eu queria agradecer muito a parceria que a gente tem com vocês, que a gente vê mesmo que é uma parceria de verdade. Então, eu queria deixar aqui publicamente meus agradecimentos. A gente já falou até disso, mas eu acho legal as pessoas saberem que a Norsul sempre fez alguma coisa, né, mas acabava que a gente fazia por ciclo e saía com a sensação de caramba, agora a gente vai causar um problema, porque a gente ajudou por 3 anos e a gente sai, então ficava com a sensação de que faltava um legado, né? E com vocês a gente consegue ter exatamente esse sentimento de a ajuda que a gente pôde fazer vai ficar, né? Porque as ONGs saem mais fortalecidas, mais instrumentalizadas e fica alguma coisa, né? Então, acho que essa sensação de sustentabilidade, de perenidade da ajuda, que a gente tanto sentia falta, foi viável através de vocês, né? Então, eu super te agradeço. Chegou um último comentário aqui. Se você acredita que é mais ou menos do que a gente já estava falando, né? Ele citou a crise entre 18 e 20, que teve uma crise parecida aí, talvez até mais grave que a gente está tendo agora, e que as coisas voltaram ao normal. E se você acredita como seria esse novo normal, e vou te pedir para em seguida deixar uma mensagem para a gente encerrar a nossa live. Tá bom. Eu acho que toda crise é importante e toda crise deixa alguma marca, sempre positiva e sempre negativa. Hoje a gente estava fazendo uma reunião antes da gente começar essa live aqui, e quando as pessoas foram se apresentar, eu falei para elas assim, ao invés de a gente pensar no negativo do isolamento, vamos pensar o que está sendo de positivo para vocês. E foi impressionante, porque surgiram muitos comentários bem interessantes de pessoas falando que estavam se conectando mais com membros da família que estavam mais distantes, porque faziam lives, com amigos que estavam morando fora do país, pessoas que saíram dos seus apartamentos e foram para uma casa de campo que tinham e estão tendo muito mais contato com a natureza. Então, eu sempre acho que depois de uma crise, a gente vai ter marcas positivas e marcas negativas. Eu acho que essa especificamente que a gente está vivendo, não tem ninguém que fique isento dela. Ninguém está 100% protegido. Ou você já teve a doença e, de alguma forma, você já está imune, mas imune até quando? Nem ninguém sabe dizer se essa imunidade é real ou não. Então, a gente está vivendo uma crise que eu acho que a gente nunca viveu, porque, de fato, está impactando todo mundo. Então, acho que a gente vai sair diferente dessa crise, com certeza. E aí a mensagem que eu acho que eu deixo muito nessa reflexão social é a gente pensar nos nossos valores mesmo. A gente sempre fala de qualidade de vida, parece papo assim, temos que ter qualidade de vida, não sei. Às vezes é uma coisa muito distante, né? A gente vive um dia a dia, mas é pensar quais são os meus valores.
o que é mais importante? A gente vive uma situação em que as pessoas estão morrendo. Mas as pessoas não estão morrendo por causa do coronavírus. As pessoas estão morrendo mais por causa do coronavírus, mas todo mundo vai morrer. Então, acho que um dia, né? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 80 anos. Então, sabendo disso, qual é a nossa hierarquia de valores? Então, eu acho que nesse sentido é que a gente tem que aproveitar esse momento de pandemia, de isolamento, para pensar mesmo, o que é mais importante para mim? O que eu vou deixar de legado? Eu vou deixar de legado dinheiro, fortuna? O que isso vai fazer? Agora, eu posso deixar de legado que eu ajudei uma pessoa, que eu mudei a vida de 100, de 1000, de 100 mil, e aí cada um com a sua dedicação que é possível, o impacto que for. Eu deixei de legado a minha família estruturada, com carinho, com amor. Eu soube lidar com as pessoas que estão dentro da minha casa. A gente sabe que agora a gente tem um índice de violência doméstica gigante. Né? Ontem eu passei por uma situação como essa. Eu vi uma briga aqui do meu vizinho e, de fato, o rapaz, que eu nem sei quem é, porque eu não sei quem que mora, chegou a empurrar a moça. Eu estava a ponto já de tomar uma providência, mas é um vizinho meu aqui, classe média alta. Então, como que a gente está lidando com os nossos familiares? Porque o carinho que a gente vai ter com quem está perto da gente vai ser o carinho que a gente vai conseguir transmitir para quem está longe. Então, acho que a grande mensagem que eu deixo tudo vai passar, a gente vai voltar para um outro dia a dia, mas a gente tem uma oportunidade agora de estar muito mais perto das pessoas, pelo menos aquelas pessoas que estão que convivem com a gente. Então, como que a gente está cuidando dessas pessoas? Porque é esse cuidado que vai repercutir em questões sociais, na nossa generosidade, em sair do nosso egoísmo. Se a gente passa o nosso dia inteiro de frente para o computador trabalhando, e a gente sai de frente do computador e vai para o nosso celular se isolar, a gente não está cuidando de quem está do nosso lado. Então, dificilmente eu vou perceber a necessidade de uma pessoa que está distante. Agora, se eu estou atenta às necessidades da minha família mais próxima, eu, consequentemente, vou ter um coração grande para ajudar quem está longe. Então, acho que essa é a principal mensagem desse momento que a gente está vivendo. Obrigada. Tem alguns agradecimentos aqui, ó. Bacelar, nós agradecemos por poder participar dessa rede do bem com pessoas tão dedicadas. Parabéns, Andréia. Parabéns, Norsul. Obrigado pela sua dedicação. Parabéns pela luta por um mundo um pouco mais solidário. Doação de amor incondicional. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, gente. Beijo para vocês e fiquem bem. Beijo. Tchau, tchau.